Pessoal, eu passei na Broadway, passei num curso intensivo da Broadway, que chama Broadway Dreams Foundation. É um programa da Broadway que eles fazem em vários países, no qual eles pegam uma temporada, às vezes é uma semana ou 10 dias, junta, seleciona, faz uma audição para selecionar pessoas com diversos tipos de talento, como dança, canto, e junta essas pessoas para apresentar um musical, para apresentar um musical no final desse curso, né? E aí eu tô tendo essa experiência aqui, tá sendo muito interessante. Eu tô aprendendo muito sobre mim, sobre minha mente principalmente, né? Eu achei que ia ser uma coisa que a gente ia ter muitas aulas de técnica, mas eu vejo que os professores passam muito mais sobre mentalidade e principalmente a mente artística, tipo, como você passar emoções, como você contar uma história. No caso aqui do teatro musical, com o corpo, com a atuação, com o canto, certo? E eu acho isso muito transformador, porque eu venho da música, vocês, enfim, quem está aqui no canal já sabe disso. Eu venho da música, do canto, de composição, você escrever um texto poético e conduzir a emoção das pessoas ali por 3 minutos, 4 minutos, normalmente, né, uma música comum, uma canção. Só que aqui você faz parte de um número, de uma coisa muito maior, você é uma peça, né, de uma engrenagem gigante que conta uma história no final. Então, na nossa mente fica muito mais a função, né? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que entregar para somar nesse conjunto? Porque nem todo mundo tem solo. Tipo, eu não tenho. Quer dizer, eu tô em dois números, né? Um dos números eu tô só no coro, eu não faço nenhum tipo de solo nesse número. E em outro número eu tenho um solo só que é de guitarra, eu não canto, né? Então é mais uma presença que é um solo. É um solo de presença, assim. Mas e aí eu fico muito mais nisso, a gente fica muito mais do que a gente tem que passar do que necessariamente os passos, né? Uma das professoras aqui, a Kátia Barros, ela fala isso, de que dança não são passos, né? Tipo, qual que é o passo? A gente acha que, né, dois pra cá, dois pra lá, um pra cá, um pra cá. Isso não é dança, ela diz que isso é passo, e dança é contar uma história. Então, enfim, óbvio que a gente pega os passos, mas depois de a gente pegar todos os passos, ela fala assim, agora que começa o processo de você contar uma história com esses passos, tipo, de você dançar, de fato, entendeu? E aí eu tento trazer isso para música, e tem alguns professores aqui que passam muito disso, de interpretação também na hora de cantar. Por exemplo, o Rafael Vilar. Tanto na música que eu fiz a audição interna aqui, depois da audição pública, que as pessoas tentam entrar aqui, tem a audição interna, que eles veem você já está dentro do projeto, você não vai sair, mas eles veem em qual papel, em qual número você mais se encaixa, né? Tanto na minha música que eu escolhi para audição interna e também nas músicas dos números que eu estou passando, o Rafa sempre passa assim, que a gente não precisa cantar com muita força, pressão, por exemplo, para passar raiva. Mas a gente tem que realmente internalizar isso e às vezes até gritar menos, mas passar a raiva, entendeu? Passar essa sensação de revolta, no caso de um dos números que eu faço, né? Então, quando eu, não sei, acho que por costume, para mim, para passar algumas emoções, eu sempre forçava isso, né? E não realmente internalizava e tentava soltar isso, certo? Porque às vezes numa frase baixa já passa raiva, né? Para você passar raiva, você não precisa falar eu te odeio, você pode falar eu te odeio. Tipo, você pode falar baixo, né? E já passar o ódio, certo? Então, até mesmo essa questão de interpretação vocal, tipo, de como você transformar o que está no papel, o texto, em afeto, em emoções, né? Enfim, isso divagando um pouco nesse sentido. E eu também gostaria de trazer uma outra coisa que é sobre individualidade. Eu vejo que aqui eu vejo que é muito importante você focar no que você tem como objetivo aqui. Eu vejo que algumas pessoas têm como objetivo aqui ter experiência, fazer algo diferente para a própria vida. E tem outras pessoas que estão aqui para fazer contato, para agregar ao seu portfólio. E então eu vejo que até mesmo o nível de interesse das pessoas vai variando conforme você vai vendo o que cada um vai tomando como ritmo, sabe? Tem pessoas que ficam mais tempo já passando uma coisa atrás da outra, que estão atrás de até mesmo uma certa
uma certa virtuosidade, uma certa perfeição, né? É bom isso também, você buscar a excelência. É muito importante isso. E a questão do foco também, né? O foco das pessoas acaba sendo diferente. E aí eu vejo isso que eu queria dizer, né? Que algumas pessoas estão aqui, por exemplo, por vaidade, né? Ou porque já estão nesse meio do mercado, nesse mercado do teatro musical, e isso faz com que as pessoas tomam algum tipo de personalidade que elas não queiram. Tudo bem, mas eu tô atrapalhando aqui? Ou não? Não? Podem fazer à vontade aí. O pessoal tá ensaiando aqui na sala, acho que eu vou dar uma pausa. Vocês vão colocar som? Sim. Tá bom. Vou dar uma pausa. Então, pessoal, eu tive que sair daquela sala porque o pessoal tava passando lá um som. E aí, então, como eu tava falando, eu vejo que algumas pessoas tomam mais como uma parte de individualidade e não tentam, às vezes, compartilhar coisas novas, né? Eu vejo que tem algumas pessoas que já são do teatro musical e entram aqui, às vezes já sabendo como as coisas são, como funcionam, e aí elas têm um posicionamento um pouco diferente no sentido assim, um pouco mais ríspido às vezes, ou então de não sentir a necessidade de adequar ou se adequar num ambiente onde as pessoas não estão acostumadas com isso, certo? Que são as pessoas que estão aqui pela experiência, ou então são de outra área, tipo, ou só do canto, ou só da dança, ou só do teatro e querem fazer teatro musical. Então, eu acho que isso que eu queria deixar nesse vídeo, de que se você entra em algo novo, em alguma coisa, você não precisa necessariamente ter o apoio de todo mundo que está ali do seu lado. Na verdade, quase nunca você vai ter esse apoio. Quase nunca você vai ter uma empatia das pessoas que estão à sua volta. Isso é normal, cara, porque ninguém conhece a sua história, só você tem. Só você tem esse poder de continuar, né? De continuar atrás do que você realmente quer, ou de parar por conta da opinião das outras pessoas. Então, se eu se eu tenho algo na minha mente e aí eu entro nesse lugar e aí eu quero isso, mas as pessoas à minha volta não sabem disso ou então acham que eu não sou capaz disso, eu acho que acho que a pergunta tinha que voltar. Se você sente que você entra no ambiente e as pessoas estão te excluindo, por que você não volta a pergunta de volta, tipo, em vez de você jogar a culpa em cima de você mesmo? Nossa, o que eu fiz? O que eu falei? Por que você não pensa assim, mas o que está passando pela cabeça dessa pessoa? Ou tipo, pô, ela deve estar num dia ruim. Ou, ou tipo, pô, coitada dessa pessoa, né? Coitada que ela não consegue, tipo, entender a grandiosidade, né, das experiências. Ou a possibilidade das experiências, né? O mar de escolhas, o mar de caminhos que existem. Não, para ela é tipo só ficar no grupinho dela, se fechar ali. Então, na verdade, quando uma pessoa faz isso, joga uma energia negativa, e às vezes a energia negativa que ela solta deixa ela mais positiva, porque tem pessoas que são assim, né? A pessoa excluindo outra, ela se sente up, né, para cima, ela tira alguém na frente e fica em evidência. Tá tudo bem, tá tudo bem. Muitas vezes a coisa mais inteligente não é você bater de frente, ou sentir raiva, ou brigar, ou é simplesmente, assim, fazendo um paralelo, né? Eu acho muito interessante quando Jesus está sendo massacrado pelas pessoas e ele fala assim, perdoe-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Então acho que nesse momento é muito interessante você se colocar nesse lugar de Jesus, no sentido de, pô, essa pessoa não sabe o que ela está fazendo, né? Ela acha que ela está, enfim, fazendo algo super ok para ela e para o grupo dela, mas no fundo ela não sabe o que ela está perdendo, né? Ela não sabe a potência que ela está perdendo de perder o contato com você, comigo, certo? Então, então, no fim, a atitude acaba sendo negativa de qualquer forma da pessoa. Só que você não precisa compactuar ou
absorver essa negatividade. E isso, eu sinto que eu já senti isso aqui diversas vezes, mas eu vejo que algumas pessoas têm muito mais sensibilidade para isso do que outras, né? Eu vejo que algumas pessoas, na verdade, quando fazem isso com a pessoa se sente até mais motivada, que é o meu caso. Quando alguém fala que eu não vou conseguir algo, ou que eu não sou capaz, ou então um olhar negativo de rejeição, eu me sinto mais motivado. Tipo, eu gosto disso, na real. Não sei, talvez eu seja maluco, mas é isso, eu gosto. Eu acho que, agora você está fazendo isso, então você vai ver agora o que eu vou fazer. Não sei se é porque eu fui criado assim, até mesmo desde a da minha família, assim, amizades também. Quando alguém vinha com uma opinião negativa, aí que eu ficava com mais revolta e com vontade de fazer acontecer. Não para provar a outra pessoa, mas para provar para mim mesmo, entendeu? Porque uma vez que uma ideia entra na sua mente, não tem mais sobre como você se desfazer dela. Tem só como você destruir ela, né? Então, acho que a única forma de destruir ela é você provando para você mesmo, né? Para essa ideia que já está internalizada, porque, enfim, às vezes não tem realmente como você negar uma ideia que já entrou na sua cabeça, né? Se uma pessoa faz um comentário e às vezes pega no seu pessoal, né? Então, acho que basta você resolver com você mesmo, e não resolver com outra pessoa que nem te conhece, que não sabe da sua história, que não tem nada a ver com você e que, enfim, não caminha com os seus sapatos, certo? Acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Tava com saudade de gravar vídeos aqui e é isso, ó, o pessoal entrando na sala agora. E é isso, pessoal. Um abraço.